Vocês estão bem? Graças a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura coletiva. Queria pedir que você ficasse de pé, só alguns minutinhos para a gente fazer essa leitura. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante de todos os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Obrigado, e que essa palavra venha penetrar em nossos corações nessa noite, trazendo frutos dignos de arrependimento. Que venha surtir o efeito que o Senhor deseja para as nossas vidas, para a minha vida, a vida dos meus irmãos, e que nesta noite possamos ser tocados, impactados e abençoados pela tua palavra, pela tua presença nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar um minutinho, por favor. Irmãos, hoje, como teve esses dias diferentes por causa da eleição, domingo passado a gente não fizemos a nossa ceia por conta das eleições. Aí hoje nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Alguns irmãos estavam viajando também, e hoje nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor e agradecendo a Deus por sua misericórdia e sua graça. Nós estamos finalizando hoje uma série de mensagens aqui na igreja, falando sobre o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Nesses dias, nós, nessas últimas semanas, passamos falando sobre o Sermão do Monte, onde nós vemos de Deus para nossas vidas princípios, onde vemos de Deus para nós diretivas. E nós tratamos aqui sobre a regra é clara. E muitas vezes, quando nós pensamos sobre regra, nós voltamos o coração para mandamentos. E, na verdade, para esse tempo, é importante estarmos firmados no Senhor em mandamentos e princípios, porque eles é que norteiam a nossa vida, norteiam a nossa casa, e os princípios em Deus é que vão direcionar naquilo que nós precisamos viver segundo a vontade de Deus no curso deste mundo que nós estamos. Nós vivemos um tempo adverso, vivemos um tempo até bem difícil. Nós podemos sentir a sensação de já ter vivido esse momento antes, chamamos de déjà vu. Você conversa com as pessoas, todas as pessoas sentindo as suas dificuldades, seja financeiras, seja emocionais, sejam espirituais. Nós já passamos por um tempo como esse, e acredito que precisamos estar em Cristo cada vez mais para poder suportar as demandas do tempo do fim, as demandas que se levantam contra nós. Então, depois de sermos expostos a essas poderosas palavras do Sermão do Monte,
os princípios que norteiam essas regras de Deus para nossas vidas. Agora, hoje nós vamos enfatizar a busca de Deus por um resultado pleno. Nós estávamos meditando nesses meses sobre essa questão do Sermão do Monte, né, aonde nós estamos em Cristo. Jesus apresenta no Sermão do Monte diretivas importantes para que possamos permanecer. As bem-aventuranças, que significa mais do que feliz, serão aqueles que fizerem, aqueles que tomarem para si, aqueles que, por exemplo, são humildes de coração, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que são humildes, mansos, porque herdarão a terra. Herdar a terra é para aqueles que são mansos, que não gastam tempo com brigas sem futuro, não gastam energia em coisas que não vão frutificar, não vão acontecer. As bem-aventuranças são, para algumas pessoas até, como se fosse uma utopia, difícil de viver, difícil de se alcançar. Mas, na verdade, se nós formos viver e tentar alcançar por nós mesmos, pela nossa própria vontade, pela nossa própria força, nós não vamos realmente alcançar nada do que a palavra de Deus propõe. Porque a palavra de Deus, nós não podemos viver a palavra de Deus por nós mesmos. Nós só viveremos a palavra de Deus se o Espírito de Deus nos capacitar para viver. Porque quando nós entendemos a primeira e a segunda aliança, nós compreendemos que o homem não conseguiu ser salvo pelo cumprimento das suas obras. Mas o homem só consegue ser salvo se for pela graça de Deus. Não é pelo esforço humano, mas pela bondade, pela graça e pela misericórdia de Deus. Quarta-feira nós estávamos aqui meditando em Romanos, que fala que Deus ele vai ter misericórdia, que ele quiser ter misericórdia. E a misericórdia dele alcança todos aqueles que se dispõem a viver essa verdade. Todos aqueles que desejam viver a misericórdia do Senhor. Mas é importante compreender que Deus ele requer um resultado. Deus está em busca de um resultado. Deus está em busca de um resultado quando Ele coloca para você o seu espírito disponível. Você não está só, você caminha com o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, ele é o que alimenta a igreja. O Espírito de Deus, ele é o que direciona a igreja. O Espírito de Deus é o que vai te dar a sabedoria necessária para poder viver o tempo que ele preparou. Então, ser sal e luz, como nós lemos, para nós também vai parecer ser difícil. Ser sal e luz, para nós, vai parecer ser difícil. Por quê? Porque se nós formos fazer pela nossa própria vontade, se nós formos fazer pelo nosso próprio intelecto, nós não vamos alcançar. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Só com o auxílio de Deus podemos cumprir a sua palavra. Só com o auxílio de Deus nós vamos conseguir viver a boa nova do Evangelho. E por muitas vezes nós tentamos fazer sozinho, de forma autônoma. Temos a igreja só como uma religião. Um lugar que eu vou frequentar, vou receber uma palavra boa, e ao sair por essas portas, vida que segue. Nós estamos a um retorno muito forte da religiosidade. Como assim? O pecado não traz mais
consciência nas pessoas de que ele é destrutivo. O pecado não traz mais no coração das pessoas que ele faz mal. As pessoas hoje não têm mais vergonha do pecado. Não tem mais desprezo pelo pecado. Não tem mais até uma consciência de pecado. As pessoas estão vivendo dissolutamente, acreditando muitas vezes que estão a caminho do céu, mas não houve arrependimento. A pregação do Evangelho é para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. A pregação do Evangelho é para que eu e você venhamos nos submeter à vontade de Deus. Por isso que para muitos de nós é uma grande utopia viver o Evangelho. Porque vamos tentar viver pela nossa própria força. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, por favor. Eu quero te direcionar a entender um pouquinho isso. Em Romanos capítulo 8, Paulo vai nos mostrar algumas coisas muito importantes. Romanos 8, versículo 8. Romanos 8, versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês ou em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Amém? Irmãos, entendam bem. Quem é dominado pela carne, ele não pode agradar a Deus. Ele vai buscar agradar a Deus, estando sobre os domínios da carne. Pastor, o que são os domínios da carne? Os domínios da minha própria vontade. Fazer só o que eu quero. Deus diz em sua palavra, não roube. E a gente vai lá e rouba. Não minta, a gente vai lá e mente. E o que é que eu quero trazer luz sobre isso? É que a palavra do Senhor, nesses dias, tem nos chamado e nos apertado a viver a sua realidade e santidade, porque o Senhor está voltando para encontrar a sua igreja. E Deus, Ele não abre mão dos princípios que Ele disse como encontraria a sua igreja. Ele está em busca de uma igreja santa, irrepreensível. E quando fala santa e irrepreensível, volto a dizer, não é sobre algo que não podemos alcançar. Com o auxílio de Deus, nós podemos alcançar a santidade. É uma igreja perseverante. É uma igreja que não está parando por conta da circunstância. Eu estava vindo ao culto e você sente no ar o cheiro, o ambiente, a situação de como está acontecendo. E eu fico me imaginando como seria na época de Sodoma e Gomorra, se Ló e sua família tivessem que ir ao templo para adorar a Deus diante de uma sociedade totalmente depravada e corrompida. Com certeza nas ruas o pecado gritava, nas praças se anunciava o pecado. E é isso que nós vemos hoje. Crianças seminuas, nós vemos mulheres seminuas na rua, homens seminus. As pessoas não têm vergonha da sua nudez. Em Gênesis capítulo 3, a primeira vergonha que Adão e Eva tiveram
foi de estarem diante de Deus o quê? Nus. Obrigado. Estarem nus diante de Deus. Eles foram pegos de surpresa ali, surpresa para eles, e quando eles são pegos, estão totalmente nus e dizem a Deus: eu tive vergonha porque estou sem roupa. Mas a gente foi levado a normalizar, a achar tão comum, que hoje nós estamos em ambientes, pronto, para mim o ambiente mais hostil que tem é uma academia. Você tem pessoas que vão com roupa, tem mulher que parece que foi de sutiã, que olha, meu Deus, a menina botou o sutiã e veio para a academia. Você não sabe, e agora você não sabe distinguir qual é o ambiente. Não existe mais vergonha da nudez. Na verdade, o diabo colocou no coração das pessoas a terem prazer na sua vergonha. Mas como assim, pastor? Prazer na minha vergonha? Porque nessa carne corruptível, nós militamos contra os desejos carnais. Contra o desejo da nossa carne. O próprio apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, eu já acabo cometendo. Por quê? Por causa da força do pecado em minha vida. Não, Will, vai funcionar assim não, filho. Está como bateria. Então, as pessoas, por exemplo, nós podemos ver uma criança, quando ela descobre o que são as suas partes. A minha mais novinha, ela não entende. Então ela, o que é isso? O que é aquilo? Como é que é isso? O homem tem isso, a mulher tem aquilo, você faz xixi em pé, faz xixi sentado. Ela não entende e começa a tirar as dúvidas dela. Certo? Ok? Mas a partir do momento que ela compreender que aquilo existe uma certa vergonha, que existe uma nudez, que aquilo é nudez, ela vai começar a se policiar mais sobre essas questões. Ela vai dizer: não, agora ninguém pode me ver sem roupa, porque intrinsecamente existe uma vergonha. Mas as pessoas estão sendo levadas a não ter mais senso do ridículo, mais vergonha, mais nada. Elas podem fazer o que quiserem. Entenda bem, toda vez que um discurso se torna normativo numa sociedade, ele vai acabar se tornando verdade, mesmo que seja uma mentira. Estão entendendo? Toda vez que um discurso, ele vai ganhando força. Para vocês terem ideia, aquilo que há 15 anos era só uma utopia, uma mentira de Satanás, hoje existe, é até assim ridículo dizer isso, mas na USP, nesses dias, numa das universidades mais famosas do país, estava tendo uma palestra para mulheres de próstata. Mulheres de próstata, ou seja, homens que se dizem mulheres, que agora querem ser reconhecidos como mulheres, e são as mulheres de próstata. Aquilo que os trapalhões brincavam, que a gente sorria, hoje em dia é empurrado goela abaixo, para que eu e você aceite como verdade. E o que acontece, queridos? Nós estamos deixando a luz de Cristo e se apagando. Nós estamos deixando a luz de Cristo e morrendo. Em colocar o cabo lá, o de vídeo. A luz do Evangelho. Se o sal não der sabor, não serve para nada. Se a luz não ilumina a casa, não serve para nada também. Ela vai ser apagada. Então o que tem acontecido?
Nós estamos diante de uma sociedade totalmente corrompida, depravada, e que nós permitimos que essa sociedade chegasse a esse nível. Vou dar um exemplo bem básico. Quando é o filho dos outros, a gente, rapaz, mas olha, esse menino está todo errado. Mas quando é o nosso, a gente cria justificativas para que as coisas deem certo para o nosso. E uma coisa que eu aprendi na minha casa, o meu pai, graças a Deus, ele nunca foi assim. Ele já punia dizendo que eu estava errado, e muitas vezes eu estava mesmo. Se ele passasse a mão, eu ia crescer uma pessoa que seria um transtorno para a minha família do que ser uma bênção. E olha que eu dei muito trabalho, mesmo com todo o esforço de alinhar. Mesmo com o evangelho sendo pregado, eu estava lembrando disso hoje, meu pai nos forçava a ir para o culto doméstico em casa, desligava a televisão, vamos todo mundo agora adorar a Deus. Ah, mas ninguém está no clima, não precisa de clima, precisa de reverência, precisa de uma disciplina. Só que nós estamos sendo levados por uma sociedade a tornar normativo, a se acostumar a fazer o que os outros querem. E enquanto, meus queridos, nós estivermos fazendo o que os outros querem, para agradar aos outros, para que o evangelho não venha incomodar, nós vamos ver a sociedade trilhando cada vez mais para a destruição, e chega um momento que não tem como mais voltar atrás, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Ah, pastor, porque você sabe, né? Chega o carnaval, todo mundo tem que ir para o carnaval. Não, todo mundo não. As nossas filhas, por exemplo, é uma batalha, como filho de qualquer outro, que está enfrentando os dias na escola. Bota uma fantasia, ok, pronto. Entenda o seguinte, minha filha. Isso aqui é uma brincadeira folclórica na escola, o seu país tem um dia assim, assim, assim. Nós não celebramos Dia dos Mortos, Halloween, não vamos. Ah, mas todo mundo está indo. Você não é todo mundo. E continua, vamos perpetuar isso aí. Ninguém é todo mundo. Mas é aquilo que eu estava dizendo. Quando é o filho dos outros, eu sei me posicionar. Quando é o meu, eu quero brandura. Não, mesma coisa. Precisamos permanecer. Senão nós vamos criar monstros. E lá na frente não tem como mais reclamar. Porque eles vão estar com as rédeas nas mãos. Tem gente que acha que o pai de fulano foi muito duro. Cadê o resultado da dureza? Pelo menos o pai não morreu de desgosto de fazer o que o filho queria. Tem hoje mães e pais que estão aprovando a depravação do seu filho por causa do que o dinheiro pode trazer a essa família, mas tirou toda a dignidade da família. Isso em roubo, isso em prostituição na internet. Por quê, queridos? Porque a mentalidade da carne, ela é morte. A mentalidade da carne nos conduz à morte, vai nos conduzir ao erro. A mentalidade da carne não nos leva para próximo de Cristo. Aquele que abre os seus braços no madeiro que foi amaldiçoado por nós, para nos resgatar para o reino do Filho amado, para que eu e você possamos ter paz, mesmo no mundo em caos. Do mundo em trevas. Por que eu estou trazendo esta mensagem dura para nós hoje? É porque o impacto que a nossa sociedade está vivendo, meus irmãos, é muito grande. O prejuízo que está vindo aí é muito grande. Nós temos uma juventude que perdeu a boa parte dos seus anos sem produzir nada de concreto, nada de eficaz, e não sabe o que vão fazer das suas vidas. A tecnologia, ao invés de ajudar, piorou a vida de muitas pessoas. Mas o vilão não é a tecnologia.
O vilão somos nós, quando estamos em busca somente de conforto, quando estamos em busca somente de alegria, quando estamos em busca somente de satisfação. A disciplina é algo que dá trabalho, é algo que é doloroso. A disciplina é algo que é difícil, mas ela não é impossível de termos. A disciplina no Senhor é necessária para que eu e você possamos viver a boa nova do Evangelho aqui e agora. Jesus tem nos chamado a viver uma nova vida. Voltemos lá para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Queridos, vamos nos atentar a isso nos próximos minutos. O sal, vocês são o sal da terra. Se o sal perde o sabor, como pode restaurar? Alguém que já experimentou isso de um sal perder sabor? Alguém já viu isso? Já teve essa experiência? O sal, para perder o sabor, ele tem que ficar muito velho. Muitos anos sem utilidade. E olha que sal, para perder o sabor, leva-se muito tempo. Já experimentei um sal já perdendo o sabor. Tinha até ferrugem no saco, era muito velho, muito antigo. Tinha passado muitos anos ali depois do seu prazo de validade. E é uma coisa que aparentemente é impossível o sal perder o sabor. Você pega um pouquinho de sal hoje, se você botar aqui, passar na sua língua, você sente na hora. Não só o sabor, mas o efeito dele. E o que é que nós estamos vendo? Depois de muitos anos, séculos de lutas, de oração, de clamor, a igreja se sentindo muitas vezes cansada, perdida, não sabe o que fazer, porque a sociedade está pressionando. Alguns pastores, para se sentir bem com a comunidade, eles mudam a narrativa. Não tem mudança de narrativa. O que a palavra diz que é pecado, continua sendo pecado. Porque o Deus que trouxe essa palavra, continua sendo o mesmo Deus. O nosso Deus não mudou. Mas, pastor, nós podemos interpretar algumas coisas diferentes? Podemos. Aquilo que, por exemplo, no meio do caminho foi feita uma exegese errada. Como, por exemplo, a condição para você ir para o céu. Dizer que você vai para o céu por causa da roupa não é uma verdade. Dizer que você vai para o céu se você só pratica o bem não é a verdade. O que nos leva ao céu é a fé em Cristo Jesus. É o primeiro passo. É crer que Jesus é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo e que nós fomos salvos pela misericórdia dele. Ponto final. O restante é acréscimo da fé. É acréscimo da salvação. Você creu que Jesus é seu Salvador, você vai ser exposto à palavra de Deus, e essa exposição vai te mudando, vai te moldando por dentro, vai te tornando uma pessoa que era amargurada para ser uma pessoa feliz, uma pessoa vingativa e se torna agora uma pessoa solidária. Por quê? Porque a palavra de Deus é que te moldou, que te mudou, e não você mudou por si próprio. Porque nós não temos força em nós mesmos. Se fôssemos decidir
aonde estaríamos agora, nós preferimos estar num lugar até mais confortável do que esse que estamos, ouvindo o que queremos, escolhendo ouvir o que queremos. Mas nós não podemos viver como se Cristo não tivesse morrido na cruz para nos salvar. Nós precisamos viver a verdade do Evangelho, que diz que eu e você precisamos ser sal e luz. Será que nós perdemos o sabor? E quando fala perder o sabor, será que eu e você nos misturamos com esse mundo, com a terra suja deste mundo? Nos misturamos tanto que as pessoas não sentem nenhum impacto por estar perto de nós. Nos tornamos iguais a eles, porque por um pouco do evangelho que tem em você, já causa nas pessoas alguma estranheza. Talvez por você ser alguém tranquilo, alguém mudado, alguém transformado, talvez por você ser alguém que tem temperança, tem sabedoria. Acredito que todos aqui, quando chegaram no Evangelho, começaram a conhecer a Jesus, foram confrontados às mudanças necessárias que precisava viver. Sim? Talvez você gostasse de algo e nunca se viu livre daquilo. Mas o Evangelho de Cristo foi mexendo no teu coração, foi mudando você, foi arrancando as coisas que para você até nem era pecado, para você até às vezes poderia ser bom. Por isso que pessoas, quando se convertem, chegam a Deus, elas dizem: a minha vida parece que piorou depois que eu conheci a Cristo. Na verdade, o Senhor está colocando a sua vida no eixo. Deus está colocando a sua vida nos trilhos. Deus não está piorando a sua vida, pelo contrário, Ele está transformando o teu ser. Então, aquilo que para você parecia ser tranquilo, não parecia ser algo ruim, agora você entende que era pecado. A cobiça, a forma de ganhar coisas. Por exemplo, quem aqui quer sofrer um prejuízo? Ninguém. Mas em nome do bom nome, em Cristo, você sofre até o dano, o prejuízo. Você paga juros, você paga mais caro para que o nome do seu pai seja honrado. Para que o nome dele seja honrado. Mas na estrada da vida as pessoas perdem o sabor por conta de dinheiro. Ah, não vou perder não. No meio comercial, por exemplo, você tem que ter muita vigilância, porque todos os dias alguém quer passar a perna no outro, quer ganhar mais do que se pode ter. E a gente precisa da sabedoria de Deus em nosso ser. A gente precisa da glória de Deus em nossa vida para nos mantermos firmes, irrepreensíveis. O interessante é que a palavra aqui diz que o sal, se ele perder o sabor, ele não serve mais para nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, aquilo que foi jogado fora, que não tem mais efeito nenhum na vida das pessoas, do que vai adiantar? E eu quero nos levar a essa reflexão nesta noite. Será que nós perdemos o sabor ou nos misturamos tanto? O que é que eu quero trazer de consciência para nós nessa palavra confrontativa? É que
ao chegar na sua casa, ao chegar no seu ambiente de trabalho, no estudo, aonde você estiver, peça que Deus amplie a sua visão, para que você possa influenciar alguém, de alguma forma positiva, a que ela conheça o Evangelho de Jesus, através da sua vida, através do que você tem a oferecer. Porque nós estamos tão preocupados com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir, como vai ser o nosso sustento, que muitas vezes nós perdemos a noção da necessidade do nosso vizinho de conhecer a Cristo, da necessidade das pessoas em estarem no Evangelho. Nós perdemos a noção do quanto nós precisamos de Jesus. Então, queridos, qual o efeito que o Evangelho tem causado na minha vida e na sua vida? Nós temos vindo à igreja, ouvido um sermão, ele confronta, ele mexe com a gente, mas e aí? Qual é o efeito prático disso? Amanhã nós vamos voltar a viver a mesma vida, amanhã nós vamos voltar a fazer o que nós fazíamos antes, ou vamos permitir que o Evangelho comece a germinar aqui dentro. Vai ter alguns confrontos. Esses confrontos, eles vão nos levar a uma reflexão profunda, dizer assim, meu Deus, eu preciso me posicionar. E estar posicionado, para nós, muitas vezes, é o mais complicado de toda esta jornada. Porque requer de mim e de você o esforço. Ninguém pode se esforçar por você. Ninguém pode emagrecer por você. Ninguém pode ganhar dinheiro por você. Ninguém pode comer por você. O posicionamento depende único e exclusivo de nós mesmos. Depende da nossa posição, depende daquilo que nós nos dispomos a fazer. Então, se, olhando para a verdade da palavra de Deus, nós não estamos nos posicionando, tem alguma coisa que precisa ser mexido no nosso interior, hoje, agora. Cristo está nos chamando para um posicionamento, aonde eu não posso me confundir com as coisas desse mundo e dizer, Deus, me ajude a caminhar no que o Senhor tem para mim. Me ajude a ser perseverante no Evangelho, porque todos os dias nós estamos sendo expostos à hostilidade. Lembra que a palavra de Deus diz, todos os dias vocês serão levados como ovelhas para o matadouro. Lembram disso? Muitas vezes você leu isso e não entendeu. Talvez hoje você se sinta como essa ovelha no meio de um matadouro. Tantas pressões, tantas coisas. E quando eu falo em preservarmos os nossos jovens, cuidarmos das nossas crianças, resistirmos por elas, porque, queridos, a situação está cada vez mais difícil. As situações estão sendo pressionadas dia após dia. E elas vão continuar numa grande crescente, mas a posição da igreja precisa ser a mesma. Não abrir mão da palavra de Deus, não abrir mão do Evangelho, não abrir mão daquilo que nos trouxe vida abundante. Seu filho, sua filha, seu neto, sua neta pode não entender o seu posicionamento em Deus hoje, mas amanhã, no futuro, eles vão entender porquê daquele posicionamento lá atrás. Porque, irmãos, as propostas deste mundo é nos levar à promiscuidade. Pare para prestar atenção.
E aqui eu quero trazer uma experiência pessoal. Quando eu era adolescente, eu vivia, vamos dizer assim, o mesmo conflito que Aninha. Aninha tem 12, né? 13 anos. Nessa mesma idade, alguns primos meus, no domingo, não estavam no culto, estavam em casa assistindo Faustão, jogando bola, indo com um tio, uma tia para uma festa, curtir uma noitada. Naquele início da adolescência, o tio tomava uma cervejinha, eu tomava um golinho para experimentar. E ficava naquele conflito na minha mente. Meu pai, você tem que ir para a igreja. E meus pais não abrindo mão. E eu digo a vocês, glória a Deus por eles não terem aberto mão. Porque de muitos tios que estavam naquelas festas, não tiveram futuros nos seus casamentos. A maioria já são separados. Tem 2 filhos, 3, de pai diferente. Não tiveram futuro algum em aproveitar aquele momento da sua vida. Hoje colhem frutos da desobediência, porque todos foram criados na igreja, mas um dia decidiram abandonar a igreja do Senhor para viver sua própria vida. Meu pai era taxado como radical, ignorante, porque não abria mão de ver seus filhos, mesmo achando ruim, num culto. Eu fui forçado para o culto muitas vezes. Muitas. Mas essa foi a grande preservação, porque enquanto eu estava na igreja, no ambiente do ensino da palavra de Deus, lá fora, muitos amigos estavam no ambiente do tráfico, das drogas, da prostituição. E o futuro de muitos deles foi não chegar aos 15 anos. O futuro de muitos deles é hoje não ter futuro nenhum, não ter estudo, não ter recurso, iniciar uma família, não terminar os estudos, estarem prejudicados. Hoje, o esforço que eu e você fazemos para permanecer no Evangelho, essas 2 horas que você todo domingo está aqui, que ainda é pouco para darmos a Deus, mas essas 2 horas aqui, você não sabe o quanto Deus está te abençoando. Mas um dia você vai ter consciência disso. Chega um momento da nossa velhice, a gente encontra muitas pessoas assim. E na velhice deles, eles dizem, eu queria ter aproveitado mais minha vida em Cristo. Por que hoje nós estamos desperdiçando? Porque tudo que é para Cristo, para nós é um fardo. Porque na nossa consciência, nós temos sido levados a pensar que fazer algo para Deus é um fardo, é difícil, é perda de tempo. Não, você está ganhando tempo. Você está definitivamente ganhando tempo por estar aqui. Você está ganhando tempo quando você dedica tempo a ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. A abrir um minutinho ali com ele. Nós temos o devocional do pastor Luizinho que foi dado aqui na igreja. Foi vendido para que você fizesse o culto doméstico na sua casa. Não sei se você tem feito isso, mas atente-se para isso. Atente-se para buscar a palavra de Deus em sua casa. Às vezes, alguns pais não entendem, mas irmãos, nós competimos com a escola dos nossos filhos. A escola dos nossos filhos estão ali todos os dias. Amizades que você não sabe quem são. Muita coisa ruim que eu aprendi na minha vida, aprendi na escola. Quem aqui aconteceu isso? A maioria, não quer dizer porque não se esconda não. A maioria das coisas ruins que a gente aprendeu foi na escola. Junta as mentes de hostilidade ali e começa a ensinar coisas erradas, a dizer coisas erradas. Você na sua casa só escuta não pode,
Na escola você, vamos embora. Oxe, não, isso é besteira, vamos. Pode fazer. Primeira pessoa que nós rejeitamos são os professores, porque eles têm a característica dos pais, dizer que está errado, que pode, que não pode. E os amigos sempre são gente boa, que gosta de você, que te ama. Mas não. No final nós descobrimos que quem nos ama, quem cuida de nós, são os nossos pais. Por isso que o Evangelho, ele precisa trazer luz. Porque quando nós entramos nessa comunidade de fé, eu expresso Cristo para você, você expressa Cristo para mim, e a gente vai se entendendo. Com certeza tem pessoas aqui, que um momento da sua vida você não gostou de crente, por uma frustração. Eu estava conversando com a irmã Leni, ela contando a história da vida dela, que quando ela entrou na igreja, ela disse, pastor, para mim, todo mundo que entrava na igreja, virava uma pessoa assim, totalmente diferente. E com algum tempo, alguns meses, ela teve decepções com pessoas na igreja. E o ensino de irmãos mais experimentados foi o que deu base para sustentar a fé dela. Dizendo, não, minha irmã, as pessoas entram aqui, elas estão em processo de transformação. Ninguém é canonizado, é santificado. E não, vai todo mundo entrar no processo de transformação. E isso é importante para que as frustrações com as pessoas não se tornem para nós um impedimento de estarmos no corpo de Cristo. Não se tornem para nós impedimento de estar próximo de Deus e da igreja, porque você vai se frustrar com pessoas, e as pessoas também vão se frustrar com você. Sabe, você já parou para pensar que nós achamos que nós somos infalíveis, só os outros estão errados? Você já parou para refletir isso sobre você? Geralmente, quando nós vamos ajudar pessoas em aconselhamentos, por exemplo, sobre casais, a gente bota os dois para falar. Os dois estão, cada um tem um demônio. Sabe qual é? Estou coberto de razão. É o primeiro demônio que eu já tive muito esse demônio. E eu, coberto de razão, quebrava coisa em casa, chutava a lixeira, dava murro na porta. Eu me lembro uma vez que minha esposa confrontou esse demônio que eu tinha. Ela pegou, ela disse, é para quebrar as coisas. Ela pegou uma travessa, jogou no chão, eu tomei um susto. Disse, não, você ficou nesse negócio, aí vai destruir a casa aqui. Porque muitas vezes nós estamos cobertos de razão. E perdemos a estribeira e vamos. Mas peraí, o outro, nas discussões com Rafaela, eu levava ela até ela perder a graça. Eu fazia isso. Mas como mecanismo de defesa e talvez de covardia, eu diria, mas foi ela que enlouqueceu e fez tal coisa, mas eu não disse, fui eu que levei ela a ficar daquele jeito. Porque nós, eu sempre digo isso, né? Freud diz que cada um conta a verdade que é boa para si. Então, vai um dizer não, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo. Deixa eles brigar. No final, a gente vai aqui dizer o que a gente viu sobre cada um. E não só o que diz sobre cada um, mas o que Deus diz sobre nós, como pessoas. Eu e você precisamos de transformação. Eu e você precisamos compreender que o Evangelho precisa trazer luz e expandir nas áreas da nossa vida, e a gente olhar e dizer, meu Deus, eu estava errado, me perdoe. Eu estou falando isso porque tem líderes, pastores que acham que não, eles não podem errar, não, a gente erra também. E precisa estar disposto a ouvir o irmão, dizer, pastor, o senhor acha que isso seria melhor dessa forma? E você ouvir e dizer, irmão, vou refletir no que você disse. Mas tem gente que já, não, e acabou. É o que eu disse, pronto, e acabou. Não, gente. Esse coronelismo, nem na época de Jesus existia.
Precisamos estar dispostos a ouvir o coração um do outro. Para dizer assim, vamos refletir. Qual o caminho que nós estamos trilhando? Vai dar certo? Vai ter espinho no caminho? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter tormenta muitas vezes? Vai. Mas o Evangelho causa isso. Eu e você próximos, ajudamos um ao outro. O irmão está mal, levanta ele. Você vê o irmão cabisbaixo. Geralmente você vai chegar e dizer, irmão, eu estou vendo que você não está bem. Ele vai dizer, não, eu estou bem. Não, vem aqui. Não precisa que ele diga tudo. Às vezes a pessoa não tem nem coragem de botar para fora. Ore por ele só. Dê um abraço e diga, meu irmão, quero te abençoar. Que Deus levante você por dentro. Que hoje a fé que está em você seja ativada. Às vezes a pessoa tem mais curiosidade de saber o problema do outro do que querer transmitir luz para ele. Então não importa se ele não quer dizer a você, abraça e diga, meu irmão, Deus, Ele tem um plano na sua vida. Não desista do que Ele tem para você. Não deixe o mundo cegar você. Porque às vezes nós estamos com tanta névoa diante de nós. Dívidas, problemas. Eu já estive assim, endividado, cheio de problema, cheio de dor, cheio de angústia, sem esperança nenhuma. E eu olhava assim, irmão, parecia que a montanha ia ficando cada vez maior. Eu dizia, meu Deus, como é que eu vou conseguir sair disso aqui? E aí vem uma coisa para a gente encerrar, que é a mais intrigante da história da nossa vida, daquele que está em Cristo. Depois de Jesus dizer que um sal sem sabor não presta, que a luz do mundo não pode ser escondida, ele vem e diz, versículo 15, também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém pode acender uma lâmpada e colocar debaixo da cadeira. Ele tem que ser colocado num alto lugar para que venha iluminar todo o ambiente. Sim? É coisa interessante. Estamos eu e você vivendo processos difíceis, lutas, dívidas, sonhos não realizados, dores físicas, talvez um câncer, talvez uma doença terminal. E a palavra diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mas eu estou tão endividado, cheio de problemas, cheio de dor, sem esperança, e como é que eu vou ser luz na vida de alguém? Esta é a questão. A luz de Cristo foi acendida em você. Só Cristo pode apagar, e o desejo dele não é apagar. O desejo de Deus não é apagar a luz que Ele acendeu em mim e em você. Ele quer nos levantar hoje, Ele quer nos mostrar que essa luz que foi acendida dentro de nós, precisa transmitir graça para aqueles que estão perto. E muitas vezes, queridos, transmitir essa graça, esse poder, não é necessário ser uma coisa estrondosa, não. A simplicidade, o amor, a misericórdia, o socorro na vida de alguém. Chega alguém lá cheio de dívida, cheio de problema, e você não dá dinheiro para ele. Você dá um destino melhor do que o dinheiro. Sabia que muitas vezes a forma de ajudar alguém não é dando o que ele precisa, o que ele diz que precisa, mas é dando realmente o que ele precisa. Porque muitas vezes se fôssemos dar o que a pessoa imediatamente está precisando, não existia mendigo nas ruas. A pessoa chega e diz para você, na porta da sua casa, eu estou necessitado, você vai lá, dá a comida para ele, vamos supor que você deu um bocado de coisa, ele saiu da casa dele abastecido, pronto, ele recebeu o que precisava, ele deveria mudar de rota, e agora procurar um rumo para a vida dele. Não, mas amanhã ele está lá de novo. E ele sai da sua casa, vai para outra, e assim vai. Não houve mudança. Por quê? Porque o posicionamento dele é de alguém que não tem mais esperança.
de que ele vai viver só da solidariedade dos outros. Ele perdeu a vergonha da sua nudez e agora ele vai em frente, mesmo que ele tenha que estar descalço na rua, perdido. Nós precisamos voltar a viver e ver milagres transformadores. Eu quero ver pessoas chegando aqui quebradas e dizer: olha, Deus me alinhou, Deus me restaurou e hoje a minha casa é uma bênção. Eu tinha problema sim, eu era rancoroso, eu era mentiroso, era uma pessoa fingida e hoje não, hoje Deus me transformou. Mas cada dia mais as pessoas estão camuflando. E Deus está nos chamando, irmãos, para olhar para a cruz e dizer assim: eu tenho valor e eu posso ser transformado a essa luz do Evangelho. O propósito de Deus para nós como igreja é abençoar aqueles que estão próximos de nós. E muitas vezes não é só necessário que você o conduza a uma igreja, mas principalmente que ele veja Cristo em você. Ele possa ver o Evangelho brotando do seu coração. Ele possa ver Deus se expressando através das suas atitudes. Lembrando daquilo que nós falamos no início, não é utopia, é posicionamento. É posicionamento. Utopia é aquilo que é difícil de ser alcançado. Não tem como ser alcançado pelas mãos humanas. Mas em Cristo, eu e você, temos a capacidade de chegar até onde muitas vezes a sua família não chegou, seus pais não chegaram. O sonho do meu pai era seguir o Evangelho, a palavra, pregar. Por muitos anos da vida dele, ele cantou e pregou em várias igrejas, se esforçou. Muitas vezes meu pai tinha uma combizinha velha, bichinha dava problema que só, mas meu pai saía, como daqui para São José do Mipibu, para participar de um culto. Hoje o pessoal é vizinho, mora perto, e meu Deus, vai para o culto, sabe? Gente, é muito longe, daqui para São José do Mipibu, são mais de 60 quilômetros, para ir participar de um culto, cantar com os irmãos, e aquilo não só ficou marcas para as pessoas, mas para mim. Olhar alguém que saía de um bairro de periferia para ir para outro bairro de periferia muito longe para participar de um culto com os irmãos, para dizer que Deus é bom. Sabe por quê? Porque o impacto que o Evangelho teve na vida daquele homem foi tão profundo que ele parou de medir a distância para servir a Deus. Nós precisamos voltar a ter essa alegria. Meu pai vivia na gandaia, na prostituição, gente, na umbanda, acabando com sua vida. Tinha mulher em todo canto, não tinha casamento, não tinha futuro, não tinha esperança. Mas quando o Evangelho tocou nele, ele não mediu mais esforço para fazer a vontade de Deus. Infelizmente, ele está terminando sua carreira, jubilado, por causa de uma doença, do mal de Parkinson, mas ele não deixa de adorar e glorificar a Deus em todos os seus dias. Se o diabo pensava que ia parar aquele homem com uma doença dessa, todos os dias ele acorda e dorme buscando a face do seu Senhor. Mas eu e você estamos respirando, temos força nos nossos ossos, temos esperança aí. E aí, a gente está gastando a vida com o quê? A gente está investindo em quê? A gente está amando quem? A gente está falando de Jesus para quem? Quantas pessoas nesse ano nós levamos até o Evangelho para ouvir a palavra de Deus? Quantas? Às vezes num ano todo. Não levamos uma pessoa para Cristo. Não conduzimos uma pessoa para a igreja. Por quê? A visão individualista tem cercado o coração das pessoas. Nós precisamos voltar
a ver essa luz brilhar no nosso coração. Nós estamos tão acostumados com as coisas confortáveis, que quando não tem aquele conforto que a gente está acostumado, a gente se retrai, a gente não participa, a gente não se conecta com o Senhor. A igreja está tendo hoje tantos artifícios para chegar à presença de Deus, que um culto comum não tem tido prazer nas pessoas. Se não tem um jogo de luz, eu não sou contra nada disso, nós temos, usamos, mas isso aqui não pode ser a base para buscarmos a presença de Deus. Tem umas senhoras lá na rua, toda semana elas vão fazer uma visita a um irmãozinho da igreja, que já não tem como ir mais ao culto. E elas chegam lá com seus inários, não tem ninguém tocando violão, não tem um CD, e muitas vezes elas nem são afinadas, bichinhas. A maioria não é, mas elas estão cantando com alegria, cumprindo a grande comissão do Senhor. Eu estava falando isso aqui quarta-feira. Às vezes você olha alguém pregando o evangelho na rua, numa esquina, você acha ruim a forma como ele fala. Mas muitas vezes nós não estamos nos posicionando para pregar aquilo que nós dizemos que é o verdadeiro, a melhor forma de pregar o evangelho. Então quero convidar a mim e a você nessa reflexão nessa noite. Jesus quer brilhar a sua luz através de mim e de você. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus quer brilhar através de você. Mas você pode dizer, não, mas eu não estou, não é sobre estar preparado. O Espírito está pronto. O Senhor está aí dentro de mim, de você. Nós precisamos nos posicionarmos hoje. Nós precisamos nos posicionar de forma a que a morte e ressurreição de Jesus traga benefícios eternos em nossas vidas. E eu acho que eu e você temos bênçãos para contar do que o Senhor está fazendo em nós e através de nós.